Marcos capítulo 6, versículo 1, diz assim: partindo dali, chegou à terra, a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E escandalizaram-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta não na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu o que você faria. Nós vemos aqui um caso onde Jesus estava, e nós vemos o que as pessoas fizeram. E eu e você, irmãos, temos que estar ligado quando Jesus está na casa. Aí você temos que perceber quando Jesus está conosco, está no nosso meio, está no meio da igreja. Porque senão Jesus vem, Ele passa, se a gente não valorizar a presença dEle, se a gente não glorificar a Ele, e os milagres não acontecem. Aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, aquilo que Ele quer fazer na nossa casa, aquilo que Ele quer fazer na nossa família, não acontece. Então por isso a importância de você entender quando Jesus está. E eu digo para vocês, Jesus está aqui hoje. Ele já falou conosco através da palavra inicial, já falou conosco através do louvor, já falou conosco através das oportunidades, e está continuando falando conosco, e Jesus está aqui. E quem é Jesus? Jesus é aquele que nos criou. Quem é Jesus? É aquele que morreu por nós na cruz. Quem é Jesus? Aquele que ressuscitou para nos justificar. Quem é Jesus? Aquele que nos salva, aquele que nos cura, aquele que nos liberta. Quem é Jesus? O Todo-Poderoso, que tem poder nos céus e na terra. Quem é Jesus? É aquele que nos dá a vida eterna. Quem é Jesus? É tudo que a gente precisa. É tudo na nossa vida. Então, o que tem tudo, o Eu Sou, está aqui. O Eu Sou está aqui nessa noite. E vemos a partir dessa palavra que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E as pessoas começaram a admirar, dizendo: de onde vêm essas coisas? Porque o que Jesus falava, eles mesmos diziam que Ele falava com autoridade. Então imagina aquelas palavras vindo diretamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não era um mestre da sinagoga, mas era o mestre dos mestres, Senhor dos senhores. E eles diziam: que sabedoria é essa que foi dada? Ou seja, de onde vem essas coisas? Como que Ele fala umas coisas maravilhosas dessas? Eles se admiravam e diziam: que sabedoria esse homem tem? Ele não estudou aqui com a gente. Que sabedoria esse homem tem? É a sabedoria de Deus, irmão. Jesus tinha a sabedoria de Deus. Já foi falado pela nossa irmã, quando a gente pede sabedoria, Deus nos dá sabedoria. Quando a gente ora ao Senhor e pede sabedoria, Ele nos dá sabedoria. Então, irmão, Jesus é a própria sabedoria. E diz: mas como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Porque Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, curava os paralíticos, curava os cegos. Então como que faz milagre pelas mãos dele? Como que faz tais maravilhas pelas mãos deles? Porque Ele era o Filho de Deus. Porque Ele era o enviado, o escolhido, que veio ali para salvar aquele povo, que veio ali para trazer luz para aquele povo, que veio ali para trazer salvação para aquele povo. E eu digo para mim e para você, Jesus é aquele que nos traz luz, é aquele que traz-nos salvação, é aquele que nos traz cura, é aquele que age na nossa vida. Jesus, irmãos, é aquele que muda toda e qualquer situação. Só que enquanto eles falavam isso, eles vendo o lado divino, Jesus agindo ali, mas eles começaram a olhar para o lado humano de Jesus. E eles começaram a dizer no versículo 3, não é este o carpinteiro? Porque José era carpinteiro, Jesus também trabalhou de carpinteiro. Não é este o carpinteiro? E diz: mas
filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? Então, seja, não é esse que trabalha lá como carpinteiro, não é esse o carpinteiro, não é esse que é filho de José, não é esse que é irmão de Tiago, de João, não é esse que está aqui, as irmãs deles estão aqui conosco? Então, não vez de eles olhar com um sinal de milagre, vendo as maravilhas de Jesus, eles começaram a olhar Jesus como um homem só, mas não olhou Jesus como um filho de Deus. Irmãos, e tem muita gente que vê Jesus hoje só como um homem. Fala, não, Jesus só faz parte da história, ele foi um grande homem, ele foi um grande profeta. Irmão, Jesus não foi um grande homem, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Salvador da nossa vida. Em nome de Jesus, ele não só é um profeta, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então as pessoas não veem às vezes Jesus como Salvador, como Senhor. E as pessoas estavam tendo a oportunidade, e eles se escandalizaram, se ofenderam em Jesus, se ofenderam com as coisas que Jesus fazia, se ofenderam nele, em Jesus. Imagine Jesus curando, Jesus salvando, Jesus falando coisas maravilhosas. De repente eles começam a olhar para a família de Jesus e começam a se escandalizar, se ofender em Jesus, se escandalizar nele. Irmão, não se escandaliza com Jesus, não se ofende com Jesus, não ofende também Jesus, porque quem ofende Jesus, quem se ofende de Jesus, não consegue ver o milagre acontecer na vida, não consegue ver as coisas mudando, não consegue ver o agir e operar de Deus. Eu faço uma pergunta: você prefere crer Jesus, que ele é só um homem, ou você crê que ele é o Filho de Deus? Você crê que Jesus tem poder para salvar, para curar, para libertar? Ou você crê que ele foi apenas um ser humano que pisou na terra? Não, irmão, Jesus é muito mais que isso. Então as pessoas começaram a se escandalizar nele. Aí Jesus dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Irmão, Jesus estava na terra dele, em Nazaré, onde ele foi criado. Jesus estava querendo fazer milagre, curar, libertar, fazer grandes coisas, e o próprio povo dele rejeitou ele, aonde ele cresceu, porque não tiveram Jesus como Senhor, como Salvador. A Bíblia fala mesmo que aqueles que eram seus, não reconheceram. Então imagine, por isso que eu falei para vocês, se você soubesse que Jesus estaria aqui, o que você faria? E eu disse, Jesus está aqui, não fisicamente, mas espiritualmente. O que o povo deveria fazer? Ele realmente é o enviado de Deus, ele realmente é o Messias, ele realmente tem poder, porque eles viram, mas preferiram desonrar Jesus, se ofender em Jesus. Por quê? Porque Jesus estava na sua própria pátria e não foi honrado. Entre os seus, entre os seus familiares, entre a sua própria terra, não honraram Jesus. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui na presença de Deus, na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. O que você deve fazer? Nós temos que dar crédito à palavra do Senhor. Vou dar um exemplo. Nós não somos Jesus, mas nós somos servos de Deus. Quantas palavras a gente ouviu de fé aqui? Quantas palavras a gente ouviu de esperança? Quantas palavras a gente ouviu de milagre? Quantas palavras a gente ouviu de fortalecimento, de incentivo? Se a gente não olhar com os olhos espirituais, vai falar, mas foi a irmã que falou, a irmã aqui da igreja. Mas foi o pastor que falou, o pastor já pastoreia aqui faz tempo. Então, começa a olhar para a pessoa, no sentido humano, mas não olha no sentido espiritual. Mas ela está falando a palavra de Deus, é Deus que está usando ela, é Deus que está usando ele. Então nós pegamos e começamos a desonrar os profetas da casa, começamos a desonrar as pessoas que estão aqui. Irmãos, e hoje, em nome de Jesus, o que aconteceu com Jesus, às vezes acontece hoje. Às vezes nós estamos aqui, somos irmãos, eu como pastor, às vezes a gente dá um conselho,
A pessoa ouve a pessoa no mundo, mas não ouve o da casa. Ah, mas foi pessoa de fora que falou. Irmãos, e nem tudo que vem de fora é bom. É claro que também de dentro, depende do que ouvir, também não é bom. Mas irmão, se é a palavra de Deus, se é servo de Deus, se é a serva de Deus, por que nós não vamos ouvir? Quantas pessoas deixam de receber milagre na casa do Senhor? Quantas pessoas hoje estão em busca de coisas para fora, sendo que tem dentro. Tem dentro da igreja, tem dentro de casa, tem na família, mas busca fora. Irmãos, eu não queria levar para esse lado, mas em nome de Jesus. Mas quantas vezes esposo e esposa que não ouve o marido? Muitas vezes. E o esposo vice-versa, não ouve a esposa. Aí vem uma pessoa de fora e fala, ele ouve. E às vezes as pessoas estão na igreja, o pastor fala, não ouve, mas outro pastor que fala, ouve. E às vezes o irmão também, o irmão fala com você, alguém que está sendo usado por Deus, você não ouve, mas ouve outra coisa. Aí Jesus está falando, eu estou dentro. Porque onde tiver 2 ou 3 meu nome reunido, eu estou. Eu estou com o meu servo, eu estou com a minha serva, eu estou com o meu povo. Então dá ouvido à palavra de Deus. Irmão, Jesus queria fazer milagre. Jesus queria trabalhar. Mas os da própria casa não honraram ele. Da própria casa não valorizaram o que ele estava falando. Meus irmãos, em nome de Jesus, como é bom a gente valorizar Jesus. Como é bom a gente valorizar a palavra de Deus. Eu fico olhando hoje, muitas vezes, as pessoas em busca de profecias, revelações, e caem em cada cilada, irmãos. E às vezes é difícil elas reconhecer um verdadeiro profeta. Porque hoje as pessoas não reconhecem um verdadeiro profeta pela vida que eles vivem. Reconhece pelo que ele fala. E muitas vezes a pessoa fala o que ela quer ouvir, ela fala, nossa, esse é um homem de Deus, esse é poderoso na terra. Aí quando vai ver, não é nada daquilo que falou. Então Jesus, o homem, o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, no meio deles, querendo fazer milagre, não pôde fazer milagre. Porque eles davam ouvido aos de fora, mas não davam ouvido os de dentro. E o que Jesus falou em João 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas o estranho, o ladrão, elas não ouvem. Então, irmão, vamos prestar atenção qual que é a voz que a gente está ouvindo. Se é a voz de Jesus ou é voz estranha. O ladrão vem para roubar e matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu vou levar mais profundo ainda. Irmãos, o povo estava esperando Jesus fazia muitos anos. Fazia muitos anos. O último profeta que profetizou foi Malaquias. 400 anos, quase 500 anos antes. O povo esperando todo esse tempo para a hora que chegar o Salvador. Nós não quer você aqui. Você é apenas homem. Está esperando, irmão, algo de Deus. Esperando a salvação, esperando o bom da nossa vida. Mas se a gente não perceber, passa despercebido. Aí passou na nossa frente. Porque a gente muitas vezes não pensa que é daquele jeito. Irmãos, uma coisa. Não veio como um rei. Como eles queriam. Rico, poderoso, famoso. Apesar de Jesus ser muito famoso e continua sendo até hoje. Mas ele veio humilde, nasceu na manjedoura, montou no jumentinho. Aí quando o povo viu isso, não está pensando que é. Porque Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz, irmão. Deus, quando Ele quer agir, Ele age. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos aquilo que vem para a nossa vida, para mudar a nossa vida. Para transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, se você está aqui na casa de Deus, está ouvindo as palavras de Deus, se você lê a Bíblia fala com você, porque ela tem que falar, porque a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente, quando a gente lê. Nós podemos viver milagre aqui em Presidente Prudente.
Nós podemos milagre no bairro onde a gente mora. Porque Jesus está disposto, quando a gente crê, fazer milagre na igreja, fazer milagre na nossa casa, fazer milagre na nossa família, no bairro onde a gente mora. Poder para fazer isso. Só que nós temos que dar crédito. Até pessoas próximas. Não tem mais esperança. Só vai ser mais um perdido. Vai ser mais um drogado. Só vai ser um que vai viver por aí. Em fé e confia nele, não se escandaliza nele. A gente começa a ver coisas que ele vai fazer no decorrer da vida. Para quem não tinha esperança, irmãos, hoje eu vivo alegre para a glória de Deus. Assim aconteceu na minha vida. Falaram assim: você só está escondendo debaixo da Bíblia. Eu sei que isso não dá. E atrás da Bíblia, tipo assim, você só está fingindo que é crente, você só está. Mas graças a Deus vai fazer 10 anos, eu estou aqui para a glória de Deus. Eu acho que em 10 anos não dá para se esconder, não. Então Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai agir. E talvez com poucas pessoas impondo-lhe as mãos. Ele queria fazer mais. Quando você vê isso, curou só umas poucas pessoas, não pôde, porque ele queria fazer mais. Ah, irmão, Jesus está disposto a fazer, irmão. Jesus está disposto a salvar, está disposto a curar. Irmãos, quem reconhece Jesus, vê milagre sempre. Aí você fala: pastor, mas o senhor falou certo dia que a gente não pode ficar pedindo milagre. Depende do contexto, né, irmão? A gente toda hora fica pedindo milagre, não está precisando de um milagre. Está curado, está com saúde, está tudo bem. Mas eu falo assim: se a gente permanecer em Jesus Cristo, a gente vê o milagre de Jesus salvando a nossa casa, salvando a nossa família. Alguém que está enfermo, que muitas vezes está precisando de uma cura, ele curar. Alguém que está precisando de libertação, ele libertar. Nós podemos ver isso na nossa vida. Porque às vezes nós precisamos desse milagre, de Jesus agir na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos. Nós precisamos disso. Como a minha prima, que estava dos 13 aos 30 anos, morava até debaixo da ponte. E Jesus salvou ela. Então, seja, isso é um milagre. Só de poupar ela vida ali, viva ali, e salvá-la é um milagre. Então a gente começa a ver milagre na nossa vida, na nossa casa. Quando o médico falou para minha esposa: sua esposa, falou para minha esposa, você pode engravidar, você tem que fazer tratamento. E depois de 6 meses ainda vê. Mas um dia Deus falou: estou tocando no seu ventre, e hoje nós temos 2 filhos. Então, quando a gente vai caminhando, irmãos, com Deus, e estava admirado da incredulidade deles. O povo não tinha fé, não cria que Jesus era o Salvador. Jesus ficou admirado. Falou: não, por que Jesus ficou admirado? Presta atenção. Jesus tinha acertado pessoas. Jesus tinha curado, ensinado, e eles não creram. Irmãos, vamos dizer, trazer para nós hoje. Uma pessoa que enferma na igreja. De repente vocês veem aqui um milagre acontecendo. Como a gente já viu. A minha avó, um dia apareceu um cara turbante, ela falou: pastor, ora que eu estou com medo de ficar com sequela no braço. Orei pela vida dela, ela voltou uns anos depois, deu testemunho que foi. Então, aquele povo estava vendo um milagre, não fazer nada. E quando você crê, o homem não pode fazer, mas Jesus pode. Aí a gente vê um milagre, presta atenção. A gente vê um milagre na nossa. Se Jesus pode salvar nós, por que não pode salvar aquela outra pessoa? Uma coisa que eu tenho fé, irmão, que Jesus... A pessoa pode ser a pior pessoa que for, Jesus pode salvar. Irmão, olha aquele endemoniado de Gadareno, nem as correntes seguravam ele, estava um pouquinho antes no 5. Ele andava pelo sepulcro se cortando. Toda a cidade tinha medo dele, que ele quebrava as correntes do ano. Meu filho, aquela mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue, eu curei ela.
Meu filho, eu ressuscitei a filha da viúva de Naim. Eu ressuscitei. Irmão, o que Jesus não pode fazer? Alá mandou, calabai, show, decanta, labás. Aleluia. Eu percebi, irmãos, que hoje está faltando fé na nossa vida. E segundo as pesquisas, o Brasil. Porque quem tem ansiedade fica preocupado com alguma coisa. Ou sente pressão, depende de onde está. Mas quem tem fé, irmão, ele fica tranquilo. Ele descansa em Deus. Ele confia no Senhor. E o Brasil está no índice que tem mais pessoas de ansiedade, acredita? Rapaz, como que está? E às vezes até no meio de nós, irmão. Sofremos fé, irmãos. Entra em desespero. Mas quem exerce a fé, irmão, Deus guarda o coração. Deus guarda a alma, Deus guarda a paz dá entendimento. Então que Jesus venha dar fé para a gente. E Deus falando, eu quero fazer na sua. Oh, Deus maravilhoso, irmão. Deus maravilhoso. Eu quero te dar uma vida de salvação. Eu quero te dar uma vida de paz. Irmão, Jesus tem poder para fazer milagre. Então, em nome de Jesus, creia nele. Confia nele. Fica firme na presença dele. Que ele vai agir na sua casa. E o nome dele vai ser glorificado. Amém?